Oi gente, eu sou o Léo, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sim, tô ressurgindo depois de um bom tempo sem gravar vídeos aqui pra essa rede. Já fazia um bom tempo, né, que eu não postava nada por aqui. Acho que muito em razão pela rotina da residência, né, tava sendo bem difícil de conciliar essa rotina com as leituras, né, do nosso projeto literário. Mais recentemente eu fiz a entrega do meu projeto de TCR, que é o trabalho de conclusão de residência, né? Eu estava muito focado nisso, então minhas leituras acabavam sendo muito em torno do que eu pretendo pesquisar, né? Do que eu pretendo apresentar no final da residência. Porque, para quem não sabe, segue o mesmo molde, assim, da graduação, nesse sentido de fazer um trabalho de conclusão, né? Então, na graduação a gente tem o TCC e na residência a gente vai ter o TCR. Como eu disse, eu estava muito em função, né, dessas leituras e da escrita desse projeto. Eu entreguei ele semana passada, então eu tô conseguindo respirar um pouco mais agora, né? Eu confesso que eu já tava querendo voltar a gravar os vídeos aqui pro YouTube, né? Mas muito em razão dessa rotina acabava não conseguindo. Eu espero que agora, né, com a entrega já feita, eu consiga um pouco mais de fôlego, né, para voltar a fazer os conteúdos, né, aqui pro YouTube. Também, né, para as outras redes que o projeto tem acesso. E aí, acatando aos dois pedidos que eu recebi para voltar pro YouTube, acho que nada melhor do que voltar, né, gravando um vídeo de recebidos, né, enfim, eu acho que o aglomerado de livros que eu tenho aqui são dos últimos 2 ou 3 meses. Todos eles são livros de parceria com a editora Record. Tem muita coisa. Quando eu digo muita coisa, é muita coisa mesmo. Então, pro vídeo não ficar com 2 horas, vamos começar. Então, o primeiro livro que eu vou mostrar é o Nada Mais Ilusório, da Marta Pérez Carbonell. Esse é um romance espanhol, eu acho essa capa bem psicodélica, e eu acho que, de forma geral, talvez essa seja a ideia do livro também. No livro veio um folheto, e aí diz o seguinte: as histórias se cruzam, os cenários se confundem e as fronteiras entre a realidade e a ficção começam a falhar. Esse é um livro que saiu pela Amar Record, que é um dos selos, né, do grupo editorial Record. E nesse vídeo eu não vou trazer tantas descrições, assim, sobre as obras, até para ser algo um pouco mais rápido, né, dinâmico. É mais para mostrar um pouco para vocês, né, do que eu recebi nesses últimos meses, que os livros acabaram acumulando aqui em casa, né. Também recebi mais um livro da Adélia Prado, O Jardim das Oliveiras. Esse saiu pela Record mesmo, né, o selo do grupo editorial. Nessas novas edições que eles estão fazendo, né, das obras da autora. Então, o livro traz poesias, né, são poesias brasileiras da Adélia. Eu comecei a ter contato com a Adélia a partir da parceria com o grupo editorial Record, né, então consegui a oportunidade de estar solicitando os livros dela. Eu já tenho, acho que 3, e a ideia é seguir solicitando, né, enquanto eles me indicarem, né, a disponibilidade dessas novas edições que eles estão fazendo. Também recebi O Beijo do Leproso, do François Mauriac, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas ele é um autor vencedor, né, do Prêmio Nobel de Literatura. Então, uma ficção francesa. Com o livro veio um folheto explicando que nessa obra o François ele tem um marco da maturidade, né, literária, e foi ganhador então desse prêmio Nobel. E aí o livro ele também tem a tradução da Ivone Benedetti. Como vocês podem ver, esse vídeo não é um unboxing, né? Porque eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, então na medida que eu fui recebendo as coisas eu já fui abrindo. Mas eu ainda não tinha feito nenhuma postagem, né, mostrando os novos livros pra vocês. Então, além do vídeo aqui no YouTube, né, quero fazer algumas postagens nas outras redes sociais. Mas enfim, o próximo livro que eu recebi foi Meus Mortos, do Diego Mainardi. Esse é um autorretrato, é uma graphic novel, na verdade, em formato de autorretrato, né? E aí ele tem as fotografias do Nico Mainardi, que é o filho, né, do autor. Eu achei bem interessante a edição porque, além de fazer essa espécie de autorretrato, né, o autor ele também faz uma relação com algumas obras de arte. Eu, particularmente, nunca li uma graphic novel, então
fiquei um pouco ansioso para fazer a leitura desse. E aí, junto com o livro, né, veio o folheto dizendo: com a ironia de um desespero quase sublime, Diego Mainardi encara a arte, a morte e a própria decadência em uma graphic novel original. Recebi também a série dos livros do Alberto Mussa, ou Mussa, não sei se é assim que se pronuncia. Fiquei bem interessado nessa série. A editora enviou 5 livros, né, de uma vez só. Essa é uma série de romances policiais, o que não é normalmente o tipo de leitura que eu costumo fazer, então fiquei bem curioso. E pelo que eu entendi, o autor ele vai trazer em cada obra, né, um século da história do Rio de Janeiro, e aí vai trazer algum crime que aconteceu, né, durante esse contexto, desde a chegada, né, dos portugueses. Eu não me recordo ao certo qual é a sequência dos livros, mas, pelo que eu tava lendo, eles não têm uma necessidade, assim, da leitura ser feita a partir de uma ordem, né? A gente pode fazer a leitura de qualquer um deles, independente dessa ordem. Então, a gente tem A Hipótese Humana, também tem A Primeira História do Mundo, A Biblioteca Elementar, O Senhor do Lado Esquerdo e O Trono da Rainha Ginga. E, enfim, são ficções brasileiras, né? São obras brasileiras. Eu não conheci o autor, então vai ser a minha primeira experiência. E eu confesso que eu fiquei bem surpreso, porque quando o grupo editorial ele encaminhou um e-mail, né, questionando se o pessoal tinha interesse, né, em receber os exemplares, eu achei que a gente, sei lá, ia escolher no máximo 3 volumes e no fim eles acabaram mandando os 5. Então aqui. Recebi um box também da Elisama Santos, relacionamentos saudáveis. E aí relacionamentos, né, o conceito amplo, né, gente, não só a questão de relacionamentos amorosos. E aí são 3 livros, né? A Elisama Santos é a mesma autora de um livro que eu li recentemente, que é Ensaios de Despedida. Até peguei aqui pra mostrar. Foi uma das minhas últimas leituras recentemente, né? Ainda quero fazer um vídeo falando um pouco sobre essas últimas leituras, mas é um livro muito, muito bom. E aí, o meu TCR, né, o meu projeto de trabalho de residência, eu quero falar sobre violência, né? Acho que vai ser interessante fazer a leitura desses livros. Então, o primeiro que tem aqui é Educação Não Violenta, Como Estimular a Autoestima, Autonomia, Autodisciplina e Resiliência em Você e nas Crianças. E aí são livros curtinhos, né? A Elisama, pra quem não sabe, é uma autora baiana, né, psicanalista. E ela tem outros livros também, né? Além do Ensaio de Despedida, ela é autora do Mesmo Rio, que foi um livro que ficou bem conhecido, né, nas book reads. O outro livro, então, é Por que Gritamos? Como Fazer as Pazes Consigo e Educar Filhos Emocionalmente Saudáveis. E Conversas Corajosas, como estabelecer limites, lidar com temas difíceis e melhorar os relacionamentos através da comunicação não violenta. Junto com os 3 livros também veio uma revista, né, Conversas com Elisama Santos, que é um livrinho onde tem algumas entrevistas, né, e ela explica como é que foi o processo, né, enfim, dessas escritas. E, claro, né, ainda que o meu TCR, né, ele não fale de violência nesses aspectos, né, acho que vai ser interessante fazer a leitura, porque, enfim, ela fala de forma geral sobre comunicação não violenta, né, e querendo ou não, ela traz pontos que, enfim, me interessam, né? Que é sobre a violência. Mas preciso dizer que a editora Record caprichou muito, sabe? Edição de vários livros. Tem alguns aqui que eu ainda vou mostrar que eu fiquei impressionado, assim, com o capricho na edição da editora. Recebi 3 livros do Carlos Drummond de Andrade. Então, 2 livros deles são de poesias, né? Mais livros de poesia. Eu tô começando a me aventurar um pouco mais na poesia, gente. Acho que eu comecei, inclusive, com os livros da Adélia e eu nunca tinha lido Carlos Drummond. Então, acho que vai ser uma ótima experiência. Eu tenho aqui A Paixão Medida, né? Discurso de Primavera e Algumas Sombras. E aí tem um livro de contos dele também, né? Que são contos plausíveis. Ainda não sei por qual deles que eu vou começar, mas estão aqui. Essas também são novas edições, né, que a editora Record está fazendo. Vou deixar o link de compra desses livros que eu estou mencionando aqui para facilitar a vida de vocês, caso, né, vocês fiquem interessados pelas obras.
aí eu deixo na descrição do vídeo. Seguindo, eu recebi Uma Casa na Areia, do Pablo Neruda, que também recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, né? Esse livro saiu pelo selo José Olímpio, né? Que é um outro selo do grupo editorial Record. E é um livro de contos chilenos, né? E tem algumas fotografias, e aí as fotografias são do Luiz Poirot. São poemas bem curtinhos, pelo que eu tava vendo, e aí em alguns poemas o autor traz algumas imagens, né? Essas fotografias, na verdade, que tem relação, né, enfim, com a construção do poema. Recebi também O Hotel dos Sonhos, da autora Laila Lalami. Essa é uma autora marroquino-americana, né? E o livro, pelo que eu tava dando uma olhada aqui, ele vai abordar algumas temáticas, né, como a questão da imigração nos Estados Unidos. E a autora traz, né, como protagonista personagens com origem árabe. Né? E aí, junto com o livro, veio um folheto dizendo: e se a tecnologia ultrapassasse a última fronteira da liberdade? Com um olhar crítico, Laila Lalami explora um futuro distópico em que todos os seus dados são coletados e até seus sonhos podem ser uma arma contra você. E aí, no folheto, diz que quem é fã de Black Mirror talvez goste da história. E aí, embaixo do título tem a seguinte descrição, né, pelo The Guardian. Este livro ecoa Orwell, Kafka e Atwood. Então, pessoal que gostou dos livros desses autores, talvez seja uma leitura que interesse. O próximo livro é uma ficção italiana, Um Ninho de Cobras, da Andrea Camilleri. E na capa do livro consta que esse foi um dos livros que inspiraram a série da BBC, Inspector Montalbano, que eu não conheço, mas enfim. Achei essa capa bem bonita. Talvez o livro tenha uma pegada meio thriller, meio suspense, enfim. Quando eu realizar a leitura dele, eu trago as minhas impressões aqui de forma mais detalhada. Outro livro, então, A Chave de Casa, da Tiana Salim Levy. Esse foi um livro vencedor do Prêmio de São Paulo de Literatura e finalista do Jabuti e do Zafari Bourbon de Literatura. Eu não sabia que Zafari Bourbon tinha, enfim, um eixo literário. Com o livro também veio um folheto dizendo: a nova edição do romance de estreia de Tatiana, uma poderosa narrativa sobre luto, o amor e o processo de escrita. E, por final, tá quase acabando, gente, eu prometo. Eu recebi 2 edições lindíssimas, sério, acho que são as edições mais bonitas que eu tenho agora na minha estante. A primeira, então, foi O Arroz de Palma, do Francisco Azevedo. Ele veio nessa edição de capa dura, e a edição, ela simula uma parede de azulejos. Eu achei muito bonita. A textura do livro também é muito satisfatória. E aí o livro, ele veio com um prefácio inédito, né, do Pedro Pacífico, que é o Bookster, né, um dos criadores de conteúdo literários das Bookheads, né, que todo mundo acho que já ouviu falar em algum momento da vida, e do João Almino. E aí, no folheto, diz o seguinte: o primeiro romance a abordar a imigração luso-brasileira no século XX, a trajetória de uma família ao longo de gerações em busca de um futuro melhor. Sério, essa edição tá muito bonita, ele por dentro. Essa é uma ficção, então, brasileira. Eu não conhecia o autor, vai ser minha primeira experiência. Sério, essa edição tá impecável. Mas, uma edição mais bonita ainda é do próximo livro, que eu fiquei muito feliz da editora ter me mandado, que foi a nova edição do 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. E sério, esse é o livro mais bonito da minha estante, sério, sem sombra de dúvida. Eu nunca li Gabo, então essa vai ser minha primeira experiência também. E eu acho que eu vou querer fazer um vídeo só pra mostrar um pouco dessa edição, porque ela tá muito bonita. Veio com um folheto, né, explicando que essa edição contém ilustrações inéditas, né. As ilustrações aqui é pela Luísa Rivera. E aí é uma homenagem, né, a um romance fundamental na história da literatura, nessa nova edição. E sério, gente, tá muito lindo. É um livro de capa dura também. E o livro, ele é repleto de ilustrações. Tem todo um recorte, assim, sabe, nas ilustrações. Tá muito bonito. Eu não vou mostrar tudo, porque, enfim, eu quero fazer um vídeo só pra ele. Mas as edições, as ilustrações da Luísa tão demais. Olha isso.
Sério, muito, muito bonito. Eu quero ler com calma esse livro. Eu tô muito ansioso pra fazer a leitura desse livro com essa edição, então, nossa, essa edição chama muita atenção. Tô pensando em deixar ela destacada, assim, sabe, na minha estante. Que inclusive tá ficando sem espaço aqui, né? Na verdade, o que eu tenho aqui não é uma estante, né? É uma cabeceira. Porque a minha estante mesmo tá na casa dos meus pais, né? Depois que eu me mudei, eu não consegui trazer a minha estante porque ela era muito grande. E o apartamento que eu alugo aqui em Porto Alegre também não é tão espaçoso, né? Então eu acabei deixando lá. Mas enfim, fiquei muito animado pra fazer a leitura desse livro. Vou fazer um vídeo só falando dele. Enfim, esses foram os últimos recebidos. Acho que esse vídeo vai ficar longo, por mais que eu tenha tentado ser o mais breve possível, assim, na descrição, né, na contextualização dos livros. Espero que vocês tenham gostado. Espero muito que eu consiga voltar com mais frequência aqui pro YouTube, né, e pras outras redes também. Eu, infelizmente, tô tendo que priorizar outras coisas no momento, né, como o processo da residência, né, toda essa rotina de trabalho e formação, né. Eu tô pensando em gravar um vídeo pra falar também como foi esse processo, né, como é que tá sendo esse processo da residência. Tenho algumas ideias, assim, de novos vídeos aqui pro canal. Mas, enfim, eu vou ir melhorando elas pra gente tentar gravar. Não desistam de mim, tá? Eu quero muito voltar a gravar, só a questão do tempo mesmo e essa rotina que demanda a nossa alma. Tô muito feliz no lugar que eu tô agora, tá? Mas é uma rotina que, de fato, é bem desgastante. Mas, enfim, não desistam do canal, não desistam do meu projeto literário. Vou tentar trazer mais conteúdos aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me deixem aqui nos comentários se vocês já leram algumas dessas obras, se vocês tiveram interesse a partir dos livros que eu mostrei aqui. Vou tentar deixar na descrição o link de compra de cada um desses livros que eu mencionei. Enfim, me sigam aí nas redes sociais, comentem aqui o que vocês acharam do vídeo. E é isso, até um próximo e espero que breve, né? Tchau!